Boa noite, turma! Tudo bem? Turma, hoje iremos estudar a regra de Cramer em sistemas lineares. Portanto, os objetivos para a aula de hoje são os seguintes. Inicialmente vou passar os conceitos e definição teórica do que seria a regra de Cramer. Na sequência, o determinante do sistema e o determinante para as incógnitas, né? Então, se nós temos sistemas do tipo, por exemplo, 2x2, eu tenho duas incógnitas. Se eu tenho um sistema 3x3, três incógnitas. E assim por diante. Na sequência, teremos aí um exemplo numérico de cálculo para sistemas lineares com duas incógnitas. Certo? Então, falando de conceitos, temos que a regra de Cramer é uma das maneiras de resolver um sistema linear, mas só poderá ser utilizada na resolução de sistemas que o número de equações e o número de incógnitas forem iguais, tá? Então, se eu tiver duas equações, devo ter duas incógnitas. Três equações, três incógnitas. Portanto, ao resolvermos um sistema linear de n equações e n incógnitas, para sua resolução devemos calcular o determinante d, tá, da equação incompleta do sistema e depois substituirmos os termos independentes em cada coluna e calculamos aí seus respectivos determinantes. Eu denomino determinante do sistema e determinante da incógnita. Tá certo? Aqui nós temos a definição matemática, né? Então, devemos considerar aí um sistema linear de n incógnitas e definirmos aí os respectivos valores pela definição de Cramer. Tá? Então, a gente vai definir esses valores da seguinte forma. Eu tenho o determinante do sistema e o determinante 1 para calcular x1. Né? Na sequência, eu tenho o mesmo determinante do sistema e o determinante 2 para calcular x2. Na sequência, o determinante do sistema e o determinante 3 para calcular x3. E assim por diante, tá? D4 e x4. E dn com xn, tá? Então, se eu tiver aqui n equações, devo ter n incógnitas, gerando uma matriz do tipo quadrada, portanto, uma matriz que eu posso converter, né, através aí da regra de Cramer, em um valor que satisfaz ali o sistema linear. Então, valores estes que ao substituir em qualquer uma das equações, se eu tiver n equações, eu posso substituir em qualquer uma dessas n equações os valores, né, de x1, x2, x3, x4 até xn. E nessa equação escolhida, eu devo obter o número que está à direita da igualdade, tá certo? Essa é a forma que nós utilizamos para fazer a conferência, né? Então, se eu calculei ali os determinantes e apliquei a regra de Cramer, que é dividir um determinante pelo determinante do sistema, né? E eu cheguei num dado valor, eu tenho aquele valor, guardo ele. Calculo pro segundo determinante, né? O valor de x, guardo ele. E supondo que o sistema seja 3x3, calculo o determinante, né, do sistema 3, divido aqui pelo determinante do sistema e gero x3. Se eu tenho três incógnitas, eu tenho três equações. Se eu substituir x1, x2 e x3 na segunda equação, eu devo obter a resposta que está do lado direito da igualdade. Tá? Do lado esquerdo vai ter alguma coisa que multiplica x1, x2 e x3, e do lado direito o resultado que devemos chegar ao substituir os valores de x1, x2 e x3.
Muito bem. Então aqui ó, nós temos um sistema linear, né? X menos y igual a menos 5 e 2x mais 3 igual a 10. Aqui se pede para determinar o valor de x e y que tornam esse sistema verdadeiro. Então, para isso, nós temos que montar o determinante do sistema, que é o D maiúsculo. O D maiúsculo pega o número que multiplica o x, que no caso é 1, menos o número que multiplica y. Não tem nada, então é menos 1. Embaixo, né, segunda equação, segunda linha da matriz. O número que multiplica x, que é 2, mais, né, no caso, o número que multiplica y, que é 3. Então, montei o determinante aí, a matriz, melhor dizendo, do sistema. Onde a primeira coluna que representa x, tá? 1 e 2, e a segunda coluna representa y, menos 1 e 3. Legal. Nesse caso, o que eu faço? Eu calculo o determinante de uma matriz 2 por 2, que é multiplicar a diagonal principal e subtrair da diagonal secundária, tá? Formulinha que a gente viu na última aula. Fazendo isso, 1 vezes 3 e 2 vezes menos 1, só que é negativo, né? Ó, menos. 1 vezes 3, 3, menos 2 vezes menos 1, mais 2. 3 mais 2, 5. Então, esse é o valor do determinante da matriz D que representa o sistema. Legal. Agora, eu vou determinar os valores de x e de y. Para isso, o que eu faço? Eu pego o determinante ali do sistema e na coluna x eu substituo pela coluna de resposta. Tá? Antes a coluna x era quem estava com x, né? Que era 1 e 2. Agora não. Se eu quero a matriz dx, eu tenho que substituir a coluna x pela coluna de resposta. Então, no lugar do 1, eu coloco menos 5, no lugar do 2, eu coloco 10. Tá? Calculo também esse determinante, 2 por 2, ou seja, menos 5 vezes 3, menos da fórmula, 10 vezes menos 1, né, que dá mais 10. Então, nós temos aqui 10 menos 15, né? Se eu estou devendo 15, pago 10, fico devendo 5. Né? Então, o determinante da matriz dx vale menos 5. Muito bem. Mesmo procedimento agora para y. Né? Então, o y aqui era o quê? Menos 1 e 3. Agora passa a ser menos 5 e 10 na segunda linha. Aplicando de novo a formulinha de determinante 2 por 2, perceba, é repetitivo, né? Mas é muito mais simples ali do que ficar isolando x, passa para o outro lado y, usa a técnica da comparação, subtração. Com matriz fica mais fácil, né? Então, multiplico aqui a diagonal principal, 1 vezes 10 menos 2 vezes menos 5. Então, menos aqui da fórmula mais uma vez. 1 vezes 10 dá 10, menos 2 vezes menos 5, mais 10. 10 mais 10, 20. Agora ficou fácil. Tá? Por que ficou fácil? Porque eu já tenho o valor da determinante do sistema, o valor da determinante x e o valor da determinante y. Ah, tem mais uma equação, mais uma incógnita? Não, só tem x e y. Então, calculei 3 determinantes, 2 incógnitas, 3 determinantes. E se fosse 3 incógnitas? Seria 4 determinantes. Um determinante para cada incógnita, por exemplo, um para x, um para y e um para z. E teríamos um determinante para o sistema, tá? Que seria o quarto. Se eu tivesse 4 incógnitas, teríamos 5 determinantes. Se eu tivesse 5 incógnitas, 6 determinantes e assim sucessivamente. Daí ficou bem tranquilo, né? Aplicando a regra de Cramer. Qual o valor de x? É o valor do determinante de x dividido pelo determinante do sistema. Determinante x, menos 5. Determinante do sistema, 5. Menos 5 sobre 5, menos 1. Portanto, o valor de x é menos 1. Só isso.
Tá? O y, como fica? Pego o determinante de y, que vale 20, e o determinante do sistema, que vale 5. 20 dividido por 5, 4. Acabou. Já achei o valor de x e y. Tá? Aqui tem um textinho, né, para reafirmar isso. Portanto, os valores de x e y que tornam esse sistema verdadeiro, ou seja, que ao realizar essa operação vai dar menos 5 e que ao realizar essa operação vai dar 10, são os seguintes: x menos 1 e y menos 4, conforme calculado pela regra de Cramer. Tá? Ah, legal, professor. Nossa, muito fácil. Não, caramba, é só número, não tem que trabalhar com letra, né? Com x e y aí no meio, legal. Mas como que eu tiro a prova real disso? Né? Eu quero conferir se esse valor aqui é o valor de x e esse valor aqui realmente é o valor de y. Como que eu faço? É bem tranquilo. Prova real. Né? Pego o sistema, substituo o valor de x por menos 1 e de y por 4. Então, selecionando aqui a primeira equação, ó, tá? O que eu faço? No lugar do x eu coloco menos 1 e no lugar do y eu coloco 4. Só que é menos o valor de y, então menos 4. Menos 1 menos 4, menos 5. Opa! Solução adequada, pois a primeira equação bateu com o que nós temos ali do lado direito da igualdade. Agora, substituindo na segunda equação, x menos 1 e y igual a 4, temos 2x mais 3y igual a 10. X vale menos 1, y vale 4. Então, 2 vezes menos 1 mais 3 vezes 4. 2 vezes menos 1, menos 2. 3 vezes 4, 12. 12 menos 2, 10. Opa! Bateu de novo, professor. Ah, legal! Então, de fato, as soluções estão corretas, estão coerentes. É isso aí, não tem muito segredo. A técnica de Cramer trabalha só com número, né? Então, dificilmente vai ter um sistema linear aí, pelo menos a partir de agora, que vocês irão utilizar aquela técnica de comparação, substituição, adição, né? Pode utilizar? Pode utilizar. É uma ferramenta? É uma ferramenta. Mas essa regra de Cramer, ela é muito mais simples. Não tem que isolar x, não tem que isolar y, trabalha só com número, matriz, determinante, que vocês aprenderam como calcular na aula passada. Então é bem tranquilo mesmo, tá? E quebra um galho enorme aí pra gente. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todos mais uma vez. E lembrando sempre, né, se surgir algum tipo de pergunta, alguma dúvida aí que vocês tenham, que eu não tenha abordado aqui na aula, comentem ou no canal do YouTube ou no Microsoft Teams, ou melhor ainda, participem ali da reunião que eu faço no final de cada aula, para que vocês possam então compreender melhor esse conceito, né, o conceito da aula de hoje, e nas aulas que teremos aí posteriormente. Certo? Grato a todos mais uma vez pela atenção. Bons estudos. Até.